Paz, Senhor, irmãos. Tudo bom? Glória a Deus. Meu nome é Cícero Félix, o meu sermão é textual, o tema é Dependência de Deus, o título é A Pedagogia do Senhor, quando somos enviados à tempestade. O texto base está lá em Mateus 14, 22, 24, 26, 27. A palavra-chave é ensino. O propósito específico é levar os ouvintes a reconhecer que algumas tempestades são direções de Deus para gerar intimidade, dependência e amadurecimento espiritual. O público-alvo são cristãos que estão em crise em decorrência de situações que estão passando e não discernem as lições e ensinamentos do Senhor para o crescimento em santificação. Vou iniciar aqui o sermão. Peço que os irmãos abram o texto de Mateus. Vou iniciar minha leitura no verso 22. E diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto ele se despedia da multidão. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele vem logo após um grande milagre da Bíblia. E o que antecede esse texto? A multiplicação de pães, um ambiente de provisão, de glória e manifestação de Deus. Na minha leitura, esse texto, ele é comparável ao maná do deserto. Então, com certeza, aquele povo estava maravilhado. O final do texto diz que eles gostariam de coroar Jesus como rei. Imagina como os discípulos estavam naquela situação, vendo aquele ambiente, vivendo um ambiente de glória. Mas logo depois, vem a tempestade. Esse acontecimento quebra uma lógica nossa, de seres humanos, porque muitos de nós acreditamos que depois de um grande mover do Senhor, vem o quê? A calma, o descanso, a bonança. Mas o texto vai nos mostrar outra realidade. Deus não apenas permite tempestades, ele nos conduz para dentro delas. Meu Deus. Uau. Irmãos, e o que são tempestades, se não eventos naturais das pressões da atmosfera sobre a terra? É o céu sobre a terra. Mas para nós que somos filhos de Deus, existem outras tempestades, eventos que não são naturais, mas movimentos espirituais, muitas vezes permitidos pelo nosso Deus, para nos conduzir ao ensino e ao cumprimento do seu propósito. Esse texto gera uma pergunta, irmãos. Por que o Senhor nos leva à tempestade? E o que Ele quer nos ensinar e formar em nós nessa atmosfera? E aqui eu começo com o primeiro ensinamento do Senhor Jesus, a direção soberana do nosso Deus. E o texto diz: Logo obrigou Jesus que seus discípulos entrassem no barco, que é o que diz Mateus 14, 22. O Senhor não sugeriu, o Senhor não aconselhou, simplesmente ele os obriga ao mar. Essa palavra aqui me levou à origem no grego e ela gera uma ideia de autoridade, de urgência. A palavra aqui no grego é anankazo, quer dizer constranger, forçar. Essa expressão revela um princípio poderoso, irmãos. Nem toda situação difícil é consequência de erro, mas algumas são frutos de obediência. Os discípulos não estavam fora da vontade de Deus, eles estavam exatamente no centro dela. Uau. Meus amados, saibam que estar em uma tempestade não significa estar fora do propósito. Muitas vezes, pelo engano do mundo e o falso testemunho de alguns irmãos, nós entendemos que tempestade é erro, tempestade é pecado, é disciplina, é desobediência, é ataque do inimigo.
mas algumas são direções do céu para a sua vida. É para o nosso crescimento, Glória a aleluia. Deus. Nosso segundo ensinamento é a pressão das circunstâncias. E o texto da Bíblia diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles estavam avançando com dificuldade. Isso revela algo poderoso. A obediência não elimina as pressões da vida. Uau. Você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar resistência. Meu Deus. No meio do mar, sem controle. Homens experientes, irmãos, lembrem disso. Jesus não está chamando meninos, está chamando homens experientes, pescadores experientes. A onda nos leva à instabilidade, o vento gera oposição contínua. Nem todo vento contrário é sinal de caminho errado. Ouça bem essas palavras. Discirna no espírito. E o nosso terceiro ensinamento é a limitação da percepção humana. O texto nos diz: e os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E logo gritaram com medo. Em Mateus 26, no versículo. Olha isso. Eles estavam tão pressionados, cansados, sobrecarregados e com medo que não conseguiram ver o Senhor. Aqui está um princípio poderoso. A pressão distorce a nossa percepção espiritual quando não andamos no Espírito. Uau. Em momentos de crise, você pode não discernir o que Deus está fazendo, mas nem tudo parece ameaça ou inimigo. Pode ser Deus se aproximando. Meu Deus. E Naum diz que o nosso Deus é uma tempestade. Irmãos, entenda o mover do Espírito. E o nosso quarto e último ensinamento é a revelação da voz de Jesus. Na versão da NVT, diz assim: mas Jesus falou imediatamente: não tenham medo. Tenham coragem. Eu estou aqui. Aleluia. Essa é a voz que nós queremos ouvir, meus irmãos. Essa é a voz que eu te chamo pelo Espírito a ouvir. Jesus não muda o cenário. O mar ainda continua revolto, mas ele libera uma frase poderosa sobre a vida dos discípulos. E tudo que nós precisamos é apenas uma palavra em nossa direção. 3 declarações poderosas foram ditas e ouvidas em meio à tempestade. Quem ouve em meio à tempestade? Só aquele que discerne a voz do Espírito. O texto original fala sobre uma confiança ativa. Aqui claramente temos uma ordem para uma mudança de estado emocional. E Jesus disse: sou eu. O Senhor descortina os olhos dos discípulos e traz a revelação da sua identidade de poder e glória. Ele diz: não temais. Ele dissipa tudo e qualquer temor, independente do ambiente e situação. Ele é o Rei de toda a glória. A maior resposta de Deus na tempestade não é nos ausentar da tempestade, é estar na tempestade conosco. Deus não começa mudando cenários, irmãos. Isso é uma ilusão desse mundo, desse falso evangelho. Ele começa falando ao nosso coração, testificando através do seu espírito, porque a paz que vem do Senhor, ela está presente. Não quando o vento para, mas em todos os momentos ele estará conosco. Aleluia. Pelo Espírito eu lembro de Filipenses 4:7 que diz: então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E eu concluo esse texto dizendo: Jesus envia a tempestade, a percepção falha, mas a voz de Jesus restaura todas as coisas. Essa é a pedagogia do nosso Deus, irmãos. Ele conduz, ele permite o processo, ele revela de forma mais profunda a sua glória. Se você está vivendo uma tempestade, talvez não seja perda,
seja a formação e a pedagogia do Senhor se impondo à sua realidade. Talvez não seja a ausência de Deus, mas a preparação para uma revelação maior. E eu termino esse texto conectando com Pedro 5:10, que diz: em sua bondade, Deus os chamou para participar de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de terem sofrido um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Permaneça na palavra, permaneça em Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.